as refs têm um papel fundamental aqui dentro do React, tá? Então é super importante você entender o que são e como utilizar elas da melhor forma. E além disso, como que você deveria ali criar da forma correta os seus componentes customizados, beleza? Então a gente vai ver tudo isso e mais nesse vídeo. Fala galera, beleza? Quase que eu entro no saio da tela, mas vamos lá. Bom, o que são as refs, né? Antes de mais nada, né? Então a ref nada mais é, né, do que um objeto, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, como é que a gente cria a ref, né? Opa. Use ref, tá? E eu vou passar por enquanto aqui nulo, daqui a pouco a gente entende melhor o que está acontecendo aqui, tá? Bom, primeiro ponto, né, como eu falei, uma ref aqui nada mais é do que um objeto, tá? Aqui eu tô passando nulo, daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. E como é que a gente cria uma ref no React? Através do hook useRef, tá? Então você pode importar aqui, ou você pode utilizar também ali o React, dessa forma, tá? Você vai ver muitas vezes assim também, tá? Bom, e daí, né, pra que serve uma ref, né? Uma ref, ela basicamente, ela serve, ela permite, né, uma forma que a gente tem de acessar e interagir diretamente com um elemento do DOM, tá? Para quem não sabe ou não se lembra, né? O DOM é o Document Object Model, tá? Então, se você não sabe isso aqui ainda, eu recomendo bastante você estudar um pouco mais, né, mais a fundo sobre isso aqui. Inclusive, tem outros vídeos aqui no canal onde eu abordo não somente sobre isso, mas eu acabo falando também sobre o DOM, né? Se você quer, né, você tem interesse aí em aprender mais a fundo, você quer que eu faça um vídeo aqui explicando sobre o DOM, deixa nos comentários aí, porque é um vídeo pode ser um pouco mais teórico, né? A gente pode mexer na prática, obviamente, mas ele é bem importante para você entender como é que as coisas funcionam aqui no browser, tá? Então, se você é desenvolvedor front-end, principalmente, cara, isso aqui é essencial você entender, tá? Mas voltando, né? Então, uma ref, ela é uma forma, né? Ela permite que a gente acesse e interaja com um elemento no DOM, tá? Um elemento direto ali do DOM. Ou elementos do React, tá? Tem esse ou, ele é bem importante, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nele, então guarda ele aí. E aí, como é que a gente usa, né? Como eu falei, a gente pode criar aqui, a gente cria, né, uma ref através do hook useRef. Aqui a gente já tem a nossa ref. Então eu posso pegar ela aqui, ó, e passar para essa propriedade ref, aqui do nosso input, por exemplo, e passar para cá. Beleza, deu tudo certo. E como é que eu vejo se isso aqui está funcionando ou não? A gente pode fazer o seguinte, eu vou colocar um useEffect aqui, ó, para a gente colocar, quando esse componente ele for montado em tela, eu quero já, quando o usuário ele entrar nessa tela, eu quero que esse elemento aqui, esse input, ele tenha foco, que hoje não acontece isso. Se eu atualizar aqui, ó, tô atualizando, tá? Não tá acontecendo nada, né? Então quando eu clico, aí dá o foco. Então eu quero quando o componente ele entrar nessa, ou o usuário quando ele entrar nessa tela, já dá foco ali no nosso input, tá? Como é que a gente poderia fazer isso? Então eu vou vir aqui, dar um ref.current.focus. É uma função. Você viu que ele não me deu autocomplete ali e começou a reclamar de algumas coisas aqui, né? Que possivelmente pode ser nulo, então eu vou passar para cá isso aqui, né? Coisa do TypeScript. E ele está falando que esse focus aqui ele não existe, né? No tipo never. Como é que a gente corrige isso daqui TypeScript agora, tá? Vem para cá e passa aqui, ó, HTML input element, tá? Pronto, ele já entendeu que agora essa ref aqui ela é referente a um input do HTML, tá? Então agora a gente tem todos os métodos ali, por exemplo, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Então, ó, a gente tem acesso a muita coisa massa aqui, tá? Blur, né? Você viu o blur aqui, ó, before e por aí vai, tá? Então a gente vai usar aqui nesse caso o focus, e é uma função. Vou executar. Olha só que interessante, salvei. Quando eu der um F5 aqui, ó, olha lá, ele já, quando ele montou esse componente em tela, ele já deu o foco no input. Então, já mostra pra gente que a nossa ref ela tá funcionando. A gente pode fazer muita coisa com a ref aqui, tá? Isso aqui é uma forma. Mas percebeu que a gente criou uma ref e a gente passou pro nosso elemento aqui, né, do HTML no input, e agora a gente consegue controlar ele. A gente tem acesso direto a esse elemento do DOM, certo? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, inspecionar, vir aqui, ó, nosso input, obviamente você vai ver que isso aqui é o nosso input, que está ali em tela, né? E a gente consegue ter acesso a esse elemento aqui, isso aqui é a DOM, né?
Então a gente consegue ter acesso a esse elemento agora de forma direta, tá? A gente tem acesso e consegue interagir com ele de forma direta. Isso é bem importante, tá? E aí, como é que a gente faz agora se a gente quisesse fazer o seguinte? Vamos supor, né? Obviamente, né? Muito provavelmente você não vai utilizar nos seus projetos aí o input do HTML nativo assim, né? Provavelmente você vai criar o seu componente customizado de input, que input são elementos ali, são componentes que são muito comuns, né, em qualquer aplicação. Então, o mais correto, né, seria você criar o seu próprio input. Então, vou criar aqui um input. Vou criar aqui junto mesmo, tá? Mas saiba que você, né, poderia criar, por exemplo, na pasta components, etc, né? Então, eu vou fazer exatamente isso daqui, ó. E eu vou colocar um fragment aqui por volta, mas não precisava, tá? É só mania minha mesmo, tá? E vou passar aqui, por exemplo... Vou deixar assim por enquanto, vai. Tá. E aí agora eu quero não usar esse input aqui, eu quero usar o nosso input, né? Então eu vou passar pra cá. Aqui ele vai começar a reclamar, né? Porque ele não entende aqui, ó, esse type. O ref, quando eu consertar o type, ele vai começar a reclamar também. Então o que a gente pode fazer aqui? Pode vir aqui, TypeScript agora, tá? Em props, input props. E aqui a gente pode fazer o seguinte, na verdade, assim, ó. A gente pode vir aqui, ó, usar o React ponto, deixa eu ver se eu lembro. Vou pegar minha cola aqui. Basicamente é esse aqui, tá? E ele recebe um genérico e eu vou passar o quem? O input, o HTML input element, tá? Agora, olha que massa. Lembrando, tá? Isso aqui é coisa de TypeScript, não é do React, tá? Aqui eu vou passar aqui o tipo aqui é do React, do input props, que é a nossa tipagem ali, né? E aqui a gente tem acesso a todas as propriedades que o input do HTML recebe, certo? Todas. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou pegar o type e o restante eu vou colocar aqui no REST operator, né? Props. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, eu vou substituir agora, vou passar o type pra cá e vou despejar o restante das props aqui, né? Certo? Então coloquei todo o restante daquelas props que eu te mostrei lá nesse objetinho props e repassei pra cá. Perfeito? E aqui eu vou colocar, por exemplo, um default, que é o text. Tá? Se não passar nada. Só que, repara o seguinte, sabendo que agora a gente resolveu isso daqui, tanto é que se eu der um Ctrl espaço aqui agora, ó, minhas propriedades estão aqui. Lembra que antes a gente não tinha acesso a nada disso, né? Beleza, só que agora a gente tem um outro problema, que é o ref. E, se a gente for lá, por exemplo, aqui, ó, salvei, né? Se eu vier aqui agora no browser e der um F5, tô dando F5. Tá vendo que o nosso focus aqui já perdeu a funcionalidade, né? O que a gente pode fazer agora para corrigir? Só que antes da gente corrigir, é importante você entender o porquê que isso aqui tá acontecendo, tá? Vamos lá. Ó, recapitulando, né? A gente criou a nossa ref, a gente passou essa ref aqui para antes, tava o nosso input do HTML aqui. Não, na verdade não o nosso input, mas o input nativo do HTML, certo? Era esse cara, né? Então eu tinha passado essa ref pra cá. Se eu fizer assim, por exemplo, funciona. Se eu der um F5 ali, ó, funciona, beleza? Só que agora a gente tem, né, a gente criou o nosso próprio componente ali, né, de input. E aí começou os problemas, né? Que agora a nossa ref ela não funciona mais. Mas por quê? Porque eu tô passando a ref pra cá. Só que se você vir aqui, ó, e der um Ctrl espaço, não tem ref. Não tem. Tem esse input ref, certo? Mas não tem a nossa ref. O que a gente pode fazer aqui nesse caso para poder corrigir, tá? Você poderia vir aqui criar vir aqui estender isso daqui, etc. Vem aqui, por exemplo, e falar que tem uma propriedade ref aqui que ela é opcional, né? Não é obrigatória. Aí você vem aqui e pega a tipagem dela, por exemplo, aqui, ó, Poderia fazer isso? Aqui, você pode vir aqui, aí você vai pegar a tipagem dela. A tipagem dela é essa daqui. Deixa eu ver. Pode ter isso daqui, ou pode pegar essa daqui, por exemplo, né, e passar pra cá. Vai funcionar? Ainda não, tá? Porque vai ficar faltando uma coisa aqui, um detalhe que é super importante, que é o que a gente vai falar agora. Lembra que eu falei, quando eu tava falando da definição de ref, né? Lembra da definição de ref. O que é uma ref? É uma forma, né, um objeto que permite a gente, que provê pra gente uma maneira de acessar e interagir diretamente com o elemento do DOM ou um React Element, certo? E a gente criou um React Element. Esse aqui é o nosso próprio React Element. É o nosso próprio componente, esse cara aqui, certo? E aí agora, a gente precisa de uma
de um outro detalhezinho do React, tá? Pra gente conseguir acessar, porque perceba que a gente tem uma camada a mais aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho TLDraw. Tenho. Então, vamos lá. É como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho o nosso componente ali que é o ref page, que é a página em si. Certo? E aí dentro do ref page, eu tenho... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Colocar no retângulo, vai. Eu tenho o nosso ref page aqui, ó. E aí dentro do ref page, a gente tem o nosso outro componente ali, que é o componente de input, que ele é customizado, né? E aí eu tô criando a ref aqui em cima, né, dentro do ref page. Então a ref tá aqui em cima. E aí eu tô repassando ela pro nosso componente aqui embaixo. Perfeito? Só que o que acontece? Eu tô pegando essa ref e tô passando pra cá, ó. Ref. Certo? Só que aí, aqui dentro do nosso componente input, então eu vou vir aqui e vou criar um outro retângulo aqui dentro para identificar que isso aqui é dentro do componente input, tá? Então, dentro do nosso componente input, a gente tem ali o nosso componente de fato, aliás, o nosso elemento de fato, que é quem vai receber essa ref no final das contas, que é o input do próprio HTML, tá? Esse aqui é o input nativo do HTML. Vamos voltar lá. Que é esse cara aqui. Então, esse cara é uma função, esse input aqui ele é uma função, né? Um componente no React é uma função. Então, ele tem que receber essa ref e repassar ela para quem de fato vai precisar dela, quem de fato vai receber essa função, essa ref, que é o nosso elemento input do HTML, tá? Esse cara aqui, que é esse cara aqui. Então, esse cara é quem vai receber essa ref no final das contas. O input aqui, nesse ponto, ele está servindo só como fachada. Então, ele recebe e repassa. Só que ele não está repassando. Percebeu? Se a gente vir aqui, por exemplo, ele não está repassando. Ele está recebendo aqui, mas não está chegando aqui. E como não chega aqui, não consigo repassar. O que a gente precisa fazer nesse caso agora? Utilizar uma função do próprio React, tá? Chamado forward ref. Tá? E essa função aqui, primeiro você tem que tipar ela, né? Vamos tipar ela aqui. E ela recebe basicamente a tipagem dela aqui recebe dois genéricos, tá? Que o primeiro, se eu não me engano, é do input props, tá? Que é a tipagem do componente em si, que eu estou englobando, né? Tá percebendo que essa função aqui ela vai englobar o nosso componente de input? E o segundo aqui é o tipo da ref. Então, nesse caso aqui é o HTML input element, tá? E aqui ele está reclamando que a gente precisa passar, né, para ele aqui um parâmetro, tá? E aqui eu vou pegar aqui, por exemplo, as props. Eita. As props e a ref. Deixa eu ver se é isso mesmo. As props e a ref, tá? Só que aqui eu tenho que passar para ele, ó, uma função, tá? É uma função que vai retornar isso daqui. Vai acompanhando. Ó. Certo? E aí o que acontece? Aqui eu vou ter um retorno de quê? O que a gente tinha antes lá? O input, né? Ele vai receber quem? As refs ali que eu tinha, né? Que eu não posso desestruturar, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Fazer dessa forma, tá? E aqui, ó, eu preciso passar as props e preciso passar a nossa ref. Certo? Que eu acho que aqui tá errado alguma coisa. Deixa eu ver. Vou começar a dar erro aqui. Como é que a gente já vai entender o que tá acontecendo? Aqui a gente só errou a ordem, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Primeiro a ordem aqui, ó. É o input. O tipo da ref, na verdade, tá? E o segundo aqui é o tipo é a tipagem que a gente criou aqui pro nosso componente de fato, tá? Então aqui é a ref, aqui é o componente. E aí, aqui eu preciso só passar o type, por exemplo, colocar aqui o default dele é o text. Vou passar pra cá, opa, passar assim. E aqui eu vou passar aqui é o type. Certo? Aí que a gente tá definindo só o default, por exemplo. E aí, beleza, tudo certo. Aqui a gente tira essa ref daqui. E olha que interessante, ó, cliquei fora, deu um F5. Voltou a funcionar.
agora, só que agora, né, com o nosso componente customizado, certo? Através do que? Do forward ref, que o forward ref está fazendo o quê? Exatamente o encaminhamento da ref. Então ele está recebendo a ref aqui e está encaminhando ela, né? Fazendo esse encaminhamento para o elemento que de fato vai receber essa ref no final das contas, né? Então pensa no forward ref como se ele fosse um garçom, tá? Então, fazendo uma analogia simples, para ficar fácil da gente lembrar, né? Porque basicamente, né, o forward ref, ele é basicamente esse garçom, tá? Que ele vai fazer o quê? Quando você chega em algum restaurante, você pede para o garçom algo, né? Você faz algum pedido para o garçom e o garçom ele vai encaminhar esse pedido para alguém. Imagina que esse pedido seja a ref, o forward ref ele vai receber esse pedido e vai fazer esse encaminhamento aqui para o nosso input, que de fato é o cara que no final do dia vai receber, né, a referência, certo? Ficou mais claro agora? Então aqui seria como se fosse o pedido, o forward ref seria o garçom que vai encaminhar esse pedido, certo? Então dá para fazer essa analogia bem simples, né? Mas eu acho ela bem eficaz para a gente conseguir entender o que de fato está acontecendo aqui, tá? Então ele recebe e encaminha. Perfeito. E aqui, cara, você poderia agora customizar o seu input, né? Você podia criar como é que aqui nesse caso, nesse exemplo, eu estou usando o Tailwind, né? Poderia customizar ele aqui e tal, e aí ele fica um componente reaproveitável. E, além disso, né? Como a gente geralmente não vai utilizar os nossos formulários dessa forma, né? Se você estiver utilizando, por exemplo, um React Hook Form da vida, com Use Form lá e tal, eu não tenho instalado aqui, mas, nesse projeto, né? Mas, basicamente, é só você instalar. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo, né, sobre formulário, que é uma das coisas que eu mais curto aqui dentro do front-end. E aí, esse componente aqui ele já está perfeito, né, para a gente utilizar, por exemplo, junto com o React Hook Form, que ele utiliza exatamente as refs para poder fazer todo esse controle. E aqui ele já está recebendo a ref e já está fazendo o encaminhamento. Então, ele já está 100% habilitado para ser utilizado, né, o seu componente aí customizado, para ser utilizado junto com a lib de gerenciamento de formulários como a React Hook Form, tá? Então, é isso, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que eu tenha conseguido te explicar o que de fato é uma ref, o que de fato é o forward ref, para que ele serve e quando você deve utilizá-los, tá? Se você quer aprender mais sobre isso, cara, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário ajuda demais. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, se considere ser membro, cara. Então, isso ajuda muito eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui e esse trabalho que eu venho fazendo aqui no canal, beleza? Então, considere aí, o botão tá aí ativado, beleza? Então, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.